Olá, e aí meninas, tudo bem, amadas? Vamos lá, hoje o cenário tá um pouco escuro, gente, porque resolvi gravar hoje à noite, aproveitar que eu tô sozinha, e resolvi gravar. E também pra não ficar postergando, né, que eu falar, amanhã de dia eu gravo, aí chega amanhã de dia, acontece um imprevisto, acaba que a gente não grava e precisa ser cumprido, né, como prometido. Hoje a gente está no capítulo 6. Esse é o capítulo 6, ó. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Por que eu coloquei esse capítulo? Tô procurando aqui, gente, minha Bíblia. Tá ali, vou pegar, peraí. Vamos lá. Houve um previsto aqui, mas vamos lá. Por que eu coloquei esse título? A Bíblia não contém a palavra de Deus. É porque, basicamente, eu vou ser bem breve, gente. A Bíblia, ela realmente não contém a palavra de Deus. Não sei se tá bom essa luz aqui, gente. Peraí. É porque tá achando que tá ficando um pouco escuro, mas eu não tenho outra opção. Vai ter que ficar aqui mesmo. Eu acho que se ela ficar aqui, ela atrapalha vocês a ver. Então, vou deixar ela aqui. Espero que ela não caia, mas vamos lá. Tá um pouco escuro, mas eu acredito que vocês estão vendo, né? Por que eu coloquei esse título? Como eu disse, né? Eu não vou ficar procurando a rodeios pra explicar isso. O próprio capítulo, ele não tem a rodeios pra explicar. A Bíblia não contém a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém trechos na qual Deus fala. Ela é a palavra de Deus do início ao fim. Do início ao fim. Se você é leitora da palavra do Senhor, se você é cristã, se você já lê a Bíblia, já conhece a Bíblia inteira, se você já leu, já meditou na Bíblia inteira, inclusive parabéns se você já fez isso. Eu ainda não consegui fazer isso, mas estou no processo. No prefácio do meu livro, se não me engano, está no prefácio, eu falo que esse livro, ele não foi escrito por alguém que contém todas as respostas, por alguém que entende todas as coisas. Muito pelo contrário, ele foi relutado até para ser escrito por esse motivo, porque eu me senti indigna de escrever sobre algo que eu ainda não entendia, não conhecia. Eu amava o Senhor, mas não era ainda por quem Ele é. Era por todas as coisas que eu ouvia que Ele já tinha feito e ainda faz, né? E quando eu começo hoje a ler a Bíblia, toda vez que eu estou lendo e iniciando uma leitura, às vezes eu paro e penso, será que eu estou realmente entendendo isso aqui? Será que eu estou realmente entendendo que Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, Ele opta por falar comigo aqui? Ele opta por falar comigo, Ele poderia simplesmente ter me criado e me deixado aqui existir. Mas Ele opta por falar comigo, não só aqui, Ele fala comigo ao meu coração, Ele usa pessoas para falar comigo. Ele está o tempo inteiro fazendo com que eu me sinta amada, com que eu me sinta ouvida, mesmo Ele já tendo deixado aqui escrito o quanto Ele me ama, em diversas passagens. E na mais contada por todos, que é a morte do seu único filho na cruz, seu primogênito hoje, né? A morte de Jesus na cruz por nós, o amor que foi simbolizado ali pelo próprio Cristo. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu tinha colocado baixo porque eu tô falando baixo, porque é noite, né? Eu moro em prédio, pode ser que atrapalhe alguém. E esse não é o intuito, né? Nosso intuito é ajudar, não é atrapalhar. E se caso, gente, vocês não tiverem conseguindo me entender, eu não vou pausar esse vídeo para descobrir. Eu vou descobrir só quando eu finalizar. Mas aí eu regravo de novo, eu falo de novo, não tem problema. Mas eu acredito que vai dar para vocês me ouvirem, sim. E o amor de Deus, eu tava aqui agora refletindo antes de iniciar esse vídeo, porque eu nem sabia que eu ia gravar agora, que eu ia gravar hoje, até mais à noite, eu não ia fazer isso. Mas eu senti de fazer isso, eu tava aqui na janela, falando com o Senhor, e comecei a pensar, como que o amor do Senhor, ele não é o amor que eu conheço.
Vanessa, você tá fugindo do início do vídeo, né? Que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Não tô fugindo porque a palavra de Deus é amor. Então eu tô no caminho certo e a gente vai chegar lá. Vamos lá. E aí eu tava meditando na janela e pensando, meu Deus, como pode? O amor que Deus tem por mim é um amor que nem eu conheço. É um amor que eu não conheço tanto que às vezes eu questiono. É um amor que me permite passar por situações para que eu não venha perdê-lo. Para que eu não venha me distanciar dele, me distanciar do amor dele. Então, quando eu comecei a pensar isso, cara, eu falei, gente, eu preciso entender, eu preciso que o Espírito Santo me mostre esse amor, eu preciso viver esse amor na prática, eu preciso ler a palavra de Deus, aquilo que ele fala, que está escrito aqui, e entender esse amor e passar esse amor para as pessoas. Só que talvez eu nunca consiga fazer isso, porque Deus é perfeito, eu não sou perfeito. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E eu não sou nada disso, muito pelo contrário, eu sou extremamente ilimitada. Então talvez eu não consiga. Eu consiga ir até certo ponto com a ajuda do Senhor, mas me igualar a Ele em amor e compreender 100% o amor dele, talvez eu jamais consiga fazer isso. Talvez eu jamais consiga fazer isso. Eu não sei você, eu digo aqui sobre mim. Eu, Vanessa, como ser humano, né? Como filha de Deus, serva do Senhor, amiga íntima do meu pai. Eu sei que por mais que eu tente, talvez eu nunca vou conseguir compreender por onde percorre o amor do Senhor em mim. Até onde vai o amor do Senhor por mim, sabe? Porque a gente na nossa vida, a gente caminha por diversas veredas tortuosas, escolhas, nossos caminhos. E todas essas escolhas, geralmente, elas vêm e retiram algo de nós. Elas tiram mais um pedaço, elas colocam coisas que não são nossas. Carregamos diversos fardos sobre os nossos ombros. Fardos esses que não foi o Senhor que colocou sobre nós. Por mais que a palavra diz, versículo, meu Deus, esqueci o versículo, Senhor. Esqueci o versículo, tá vendo como eu sou imperfeita? Mas tudo bem. Há um trecho na qual fala sobre esses fardos. Não é nenhum texto dos fardos, o fardo que o Senhor cita ali na palavra, o fardo, o jugo, que ele diz que meu jugo é leve, meu fardo é suave. Essa é a passagem. Ele não é nem próximo do que nós escolhemos às vezes durante o nosso percurso. Do que nós escolhemos às vezes durante as nossas fraquezas. Então, quando a gente coloca no nosso coração, entende, a partir do momento da conversão, e nós entendemos no Senhor o quanto somos amados, o quanto somos queridos, e o quanto Ele nos quer como filho, o quanto Ele nos ama como filho, a gente não consegue mais suportar as mesmas coisas da mesma forma. Vai sempre trazer um incômodo a mais, um incômodo diferente. E esse incômodo eu costumo reconhecer como o Espírito Santo que habita em mim. Ele, de fato, ele não é obrigado a aceitar qualquer coisa, ele não é obrigado a sentar em qualquer lugar. Principalmente nos lugares que eu vou e sento. Sendo que eu digo que ele está em mim, ele está comigo. E se ele está em mim, ele está comigo, ele não vai comigo só até o mercado. Ele não vai comigo até uma faculdade, até um posto de gasolina. Ele vai comigo em todas as situações. Se eu estiver no médico, ele vai. Se eu estiver numa faculdade, ele vai estar comigo. Se eu estiver em um curso, ele vai estar comigo. Se eu estiver em casa, ele vai estar comigo. Porque ele opta permanecer em nós por amor, pelo cuidado. Quando Cristo partiu e ele nos deixou o Espírito Santo, foi mais uma das provas de amor. Porque o que seríamos de nós aqui nessa terra se a gente não tivesse, primeiramente, a palavra do Senhor?
e o Espírito Santo de Deus habitando em nós, através de nós, para curar, para libertar, para salvar vidas, para dar direcionamento, para dar consolo, companheirismo. Quando nós chamamos um amigo nessa terra de companheiro, a gente diz de alguém que está sempre ao nosso lado. O Espírito Santo é o companheiro, é o consolador. E acima de tudo, ele é o Espírito do Deus vivo. Por que um amigo que vai, sobe e desce conosco, a gente chama de companheiro, que está sempre do nosso lado, e o próprio Deus não estaria? Então, voltando ao início da palavra de Deus, quando eu disse no capítulo 6 que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, eu estava dizendo para vocês que tudo está lá dentro, tudo que você precisa está lá dentro. Só que a maior e a melhor das coisas que você necessita, que o seu corpo físico, a sua mente, o seu coração clama, é o amor de Deus por você. Esse está explícito lá dentro, está escancarado. Ele está escancarado lá para você. Para que você saiba e veja que ele poderia nem desistir de nós. A gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente não cuida do mundo belíssimo que ele nos deu, dessa terra maravilhosa, que por mais de todas as destruições que o homem já fez, ela ainda assim tem maravilhas, coisas para nós vermos com os nossos olhos e testificarmos que um Deus perfeito criou. Nós destruímos, nós degradamos essas coisas constantemente. Às vezes não com as nossas próprias mãos, mas só pelo ato de consumir aquilo que é extraído dali de uma forma tão dura e tão violenta, né? Então eu espero que quando você for meditar na palavra do Senhor, não busca respostas para suas perguntas internas o tempo todo. Abra a Bíblia um dia só para se lembrar do amor. Só para ver o amor de Deus escrito ali. Só para ver o amor do Senhor para com a sua vida. Não para pedir nada, para resolver algum problema, para achar uma resposta. Abra a Bíblia um dia só para procurar o amor de Deus. Abra a Bíblia um dia se você tiver algum questionamento quanto se ele tem te visto, se ele tem te ouvido, se ele realmente te ama, se ele realmente te vê. Esse dia que você sentir isso, abra a Bíblia e não busca a resposta. Busca encontrar lá dentro da palavra a expressão do amor de Deus por nós. Por você, por mim, pela sua família, pelos seus. E se você encontrar, da forma que você encontrar, eu vou pedir uma coisa muito simples, que para você vai ser uma coisa que vai demorar menos de 3 minutos, 2 minutos. Mas vem aqui, escreve nos comentários desse vídeo. Qual foi a passagem que você encontrou o amor de Deus? Que o amor de Deus alinhou-se com o seu coração, que você conseguiu ver ele falar contigo em amor. Quando você não estava procurando respostas para os seus questionamentos pessoais dessa terra. Que você entende que tudo aquilo que a gente está perguntando hoje, talvez, como diz Salomão em Provérbios, tudo seja vaidade. Tudo seja vaidade. Que o principal e o primordial, que é a salvação, nós estamos esquecendo. O relacionamento com Deus, com o Criador da terra. Porque se você diz que você é cristã e que você vai morar no céu, você já conhece a realidade do céu, né? Você já sabe que o céu é algo perfeito, adorando um Deus perfeito, onde tem inúmeros anjos
cantando santo, 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 sem se cansar. Você vai chegar lá e perguntar ao Senhor por que você não conseguiu comprar aquele carro? Eu vou ir até mais fundo. Não quero te ofender, não quero te machucar. Eu sei que é uma dor tremenda. Mas questionando a Deus por que Ele levou um dos seus. Questionando ao Criador do universo e também o seu Criador. As coisas que de você foram tiradas. Ou aquilo que foi acrescentado a você de forma dolorida. Eu sei que é difícil a gente parar e pensar assim, quando a realidade bate na porta. Mas começa a refletir um pouco sobre isso. Começa a abrir a palavra de Deus, só buscando a expressão do amor de Deus pela sua vida. Só buscando a expressão do amor de Deus pela sua vida. Só isso. Só isso. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha trago alguma pequena chave, virado alguma pequena chave no seu coração. Só para que você saia do pensamento que você estava há 16 minutos atrás. E tenha estado um estado novo de pensamento. Porque o meu intuito aqui é trazer para você a palavra como renovação de mente, como renovação de atitude, para que você pegue isso e comece a agir na sua vida, comece a pensar de forma diferente e, consequentemente, a andar com Deus de forma diferente, a se posicionar de uma maneira diferente, tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe, que Deus Pai te guarde e te livre dos maus caminhos e dos maus pensamentos. Um beijo, até o próximo.